Eu disse, querida, eu vi que ela não tinha fé para ser curada naquele momento, mas veja, é para isto que é o dom. Aqui na plataforma você observa como ele, às vezes, você tem que fazer funcionar. O povo diz, eu creio, irmão Branham, mas aqui estão eles, aqui embaixo, e é aqui onde eles deviam estar, aqui em cima. Bem, então essas coisas de declarar as enfermidades deles e o segredo dos corações deles, a fé cresce até eu fazer com que a pessoa creia em mim. Foi isto que ele disse. Se você conseguir fazer com que as pessoas creiam em você, então ser sincero quando orar, nenhum demônio pode se manter ali. Então, ele tem que conhecer o mestre. E eu sei que ele me disse aquilo. E quando posso fazer com que aquele paciente chegue ao ponto que sua fé chega a isto, isso é o que me dá uma fé perfeita. Eu nunca vi isto falhar. E nunca falhará. Não pode falhar. E então, quando a garotinha, eles a faziam passar ali, eu disse, querida, fique bem atrás de mim. E ela ficou ali atrás, apenas se segurando. Ela segurava na extremidade do meu paletó. Eu disse, ore, querida. E ela ficava com a cabecinha inclinada orando. E o irmão Bosworth estava sentado vendo tudo isto, continuava um pouquinho céptico. E ele estava observando, porque ele estava ali apenas observando o final da reunião se desenrolando. E ela estava, foi a última noite, eu creio que foi. E ela estava segurando em meu paletó e eu apenas continuei orando. Eu tinha me esquecido da criança. Eu virei novamente e eu disse, querida, continue orando, assim. E após algum tempo eu comecei a sentir que aquela fé começou a manifestar-se como uma batida de coração. Pam, pam, pam. E quando começou a fazer assim, eu virei para ela e eu disse, agora, queridinha, e eu coloquei minhas mãos sobre ela e pedi ao Senhor Jesus. Eu disse à mãe, eu disse, agora tire as braçadeiras dela. Ela disse, mas irmão Branham, vou lhe dizer, eu disse, não duvide disso, senhora. Faça o que lhe foi dito para fazer. Ela foi até ali e tirou as braçadeiras da criança. Ali desceu ela segurando aquelas grandes braçadeiras para o povo assim, perfeitamente normal. Apenas tão normal quanto ela podia estar, aquelas perninhas. É isso certo, Dr. Bosworth? E seguimos em frente com a reunião. Em alguns momentos eu fiquei, 2 vezes a distância, ou talvez mais, deste edifício, sob uma grande tenda, como de circo, onde o povo estava de pé, para fora até nas estradas, lá no Princess Garden. Então, de volta, eu senti algo se manifestar, começou novamente a fazer... Eu sabia que era a fé. Não dava para eu distinguir exatamente de onde ela estava vindo. Eu continuei a virar, a olhar. Porém, o povo passava tão rápido e com eles chorando, tentando tocar você e coisas tais. Após algum tempo, localizei aquilo bem na direção de trás, um companheiro de camisa branca. Eu esperei para descobrir que tipo de espírito o havia amarrado. O homem era aleijado. Ele havia caído de um cavalo poucos anos antes daquilo. Era um comerciante em Miami. Sua mão estava aleijada e seu braço assim. Ele veio como crítico para criticar a reunião e então ele começou a ter fé. Eu parei e disse, o senhor aí atrás, o quarto da fileira, indo nesta direção, de camisa branca, fique de pé. Jesus Cristo o curou. E quando ele se levantou, suas mãos se levantaram. Sua pequena esposa pintada, você acharia que ela fosse uma santa roladora? Como o irmãozinho disse esta manhã em seu programa radiofônico, ao ouvi-la gritar, ali estava ele, perfeitamente liberto. O irmão Bosworth investigou o caso, então ele veio a mim. Ele perguntou ao homem tudo a respeito, e quando ele veio a encontrar isto desta forma, ele disse, como o senhor sabia que aquele era o homem? Eu disse, senhor, eu comecei a ficar fraco. Eu sabia que isso estava vindo de alguma parte. E ele disse, foi ao microfone, ele disse, isso prova que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso prova. Disse, agora o dom que estava em Jesus Cristo seria como todo este oceano aqui, batendo contra a costa. O dom em nosso irmão seria como uma colher cheia de água tirada dele. Mas a mesma química que estivesse na colher cheia de água, o mesmo tipo de química é que está no oceano inteiro.
Isso é certo. Eu podia me sentir enfraquecendo mais, e ali estava o homem perfeitamente libertado. Agora, isto aconteceu centenas de vezes, e há pessoas neste edifício, eu creio, que estiveram em outras reuniões para testemunhar. Eu tenho amigos aqui que já estiveram em outras reuniões, que poderiam testemunhar e dizer que esta é a verdade. Levantem suas mãos se vocês estão aqui. Agora você pode ver, a Bíblia diz, por boca de 2 ou mais testemunhas. Agora, quando vocês podem ter a mesma coisa aqui em Louisville, não há necessidade alguma de alguém sair daqui sem ser perfeitamente libertado. Eu posso não ter o tempo para todos na plataforma, mas cada um pode ser beneficiado com isto. Se Deus pode provar a si mesmo aqui ser Deus, e o que foi confirmado que o que eu disse é a verdade, então creia em Deus. Então haja com sua fé e coloque sua fé em ação viva, e Deus operará em você aí mesmo e deixará você bom. Hot Springs agora eu creio que foi em Little Rock. Certa noite, encheu tanto de ambulâncias que bloqueavam até os carros da rua. Tiveram que trazer a polícia até ali para fazê-lo sair da esquina, bem abaixo do castelo em Little Rock, Arkansas. O reverendo Sr. Brown era um dos pastores ali. Se você deseja obter esse testemunho, escreva ao reverendo G.H. Brown, Rua Victory 505, Little Rock, Arkansas. E ouça isto. Fala-se de poder do demônio. E apenas, aquela foi mais ou menos a minha 4ª ou 5ª reunião, cerca das 11 horas, minha mão estava muito dormente. Às vezes, quando vou para casa, minha mão está tão dormente inteiramente até eu ter que deixar escorrer água quente nela por aproximadamente meia hora para começar a senti-la novamente, do físico. Se tem um relógio, eu seguro na mão das pessoas, com esse aí em cima, faz o relógio parar de funcionar de uma vez. Eu tenho um relógio Longines, agora, acabou de chegar da fábrica, eu o toquei. Que reação física ou o que acontece com a mecânica eu não sei. Mas o Sr. Brown disse, desça até o porão, irmão Branham, do auditório. Ele disse, eu tenho um caso aqui embaixo que o senhor nunca viu nada assim. Bem, eu desci enquanto eu estava descansando. Eu já vi algumas coisas horríveis, mas eu nunca vi nada justamente assim. Eu já fui em instituições onde jovens mulheres que usaram urinóis, sujando suas faces, doentes mentais. Já vi coisas horríveis, mas nunca nada assim. Deitada no chão havia uma mulher com cerca de 30 anos de idade, 35, uma mulher de aparência forte, e suas pernas estavam esticadas bem para cima, assim, e estavam sangrando. Havia um homem de pé nas escadas, apenas um bom irmão de Arkansas, de macacão e camiseta azul. E amigos, vou contar, às vezes os melhores corações batem sob aquilo. Isso é certo, isso é verdade, eu creio. Eu não gosto de nada fingido. Eu gosto de verdadeiros e antiquados homens e mulheres. Isso é certo, salvos por Deus, nascidos 2 vezes. E ele estava ali de pé com suas velhas roupas de aparência desbotada. Eu desci, como vai? E ele disse, boa noite, o senhor é o irmão Branham? Eu disse, sim senhor. Disse, eu pensei que o senhor fosse. O sistema PA estava ali embaixo também. Eles tinham um grupo de loucos de um lado, mas eles não podiam deixar esta mulher com ninguém. Foi necessário 8 ou 10 homens para trazê-la até ali. Eles não puderam trazê-la em uma ambulância. Eles não queriam colocá-la em uma ambulância e eles enviaram alguém ali em um carro e ela quebrou todos os vidros do carro a chutes. E aqueles homens tentando segurá-la no carro. E ali estava ela deitada de costas. O médico lhe havia dado algumas injeções. Sua mudança prematura de vida lhe havia deixado assim. E ali estava ela deitada de costas. E eu disse, bem, eu irei e verei se sinto alguma vibração. Ele disse, irmão Branham, não vale. Disse, ela mata o senhor. Eu disse, penso que não, simplesmente assim. E eu fui. Ela estava deitada ali olhando para mim como que piscando seus olhos, fitando, e eu disse, boa noite. Ela não disse uma palavra. Eu segurei em sua mão e eu disse, boa noite. Disse, ela não sabe nem seu próprio nome, irmão Branham.
Ela não sabe faz 2 anos. E eu segurei em sua mão e apenas pela bênção de Deus aconteceu de eu estar atento. Ela simplesmente me deu um puxão com as 2 mãos assim, e ela teria provavelmente quebrado os ossos do meu corpo. E eu tirei meu pé e pegou bem de travessado no peito. Ela simplesmente me puxou até embaixo. Com um puxão me afastei dela, e então quando corri dela para chegar nas escadas, eu vi uma cena que nunca tinha visto antes. Aquela mulher com seus 2 membros levantados para o ar assim, veio atrás de mim de costas como uma cobra. Podia-se ouvi-la rastejando assim no chão. Agora isso é o diabo. Você pode dizer outra coisa, o que você desejar, mas aquela mulher estava amarrada pelo diabo. Ela veio a mim de costas como uma serpente, e ela chegou ali e se chocou contra o chão assim. Ela virou-se e colocou seus grandes membros fortes contra... Chutou assim. Havia um banco que estava ali, ela bateu nele com sua cabeça. O sangue fluiu do lado da sua cabeça e arrancou um pedaço dele. E ela o agarrou em sua mão, o jogou em seu marido e atingiu a parede.